Quer aprender a costurar do zero? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o projeto Portfólio Online da Costureira, onde vou ensinar as técnicas de costura que toda costureira, modelista e estilista precisa saber. Quer aprender? Então vem! Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Traços da Moda, o manual online da costureira. Meu nome é Cristiane, eu sou costureira e modelista há 20 anos. Se você ficou comigo até agora é porque se interessou no portfólio online. Que ótimo! Porque no vídeo de hoje eu vou explicar sobre o projeto chamado Portfólio Online da Costureira. Esse projeto é voltado para quem quer aprender a costurar do zero, para quem quer aprender novas técnicas de costura e para quem está pensando em ser uma modelista ou estilista. Mas o que é o portfólio online da costureira? O portfólio é uma playlist com vídeos sequenciais de técnicas de costura que toda costureira, modelista e estilista precisa saber. Os vídeos serão ordenados de forma que, para quem está começando na costura, consiga entender e acompanhar todas as técnicas. E depois que você assistir às aulas e praticar cada técnica, você poderá montar o seu próprio portfólio. E por que eu resolvi fazer a playlist online da costureira? Porque quando eu comecei na costura e modelagem há 20 anos atrás, ninguém me falou da importância de saber fazer e dominar as técnicas de costura. Ninguém me falou, olha, antes de você começar a costurar qualquer peça, você precisa saber fazer e você precisa dominar as técnicas que irá usar nessa peça. E muitas vezes, por eu não saber fazer as técnicas corretamente, isso acabou sendo um problema para mim. Mas depois que comecei a estudar e praticar cada uma das técnicas, a costura e a modelagem deixaram de ser aquele bicho de 7 cabeças. Tanto que trabalhei durante 17 anos modelando e confeccionando vestidos de festa sob medida. E é por esse motivo que eu estou fazendo essa playlist, porque para mim o primeiro passo para ser uma costureira, uma modelista ou uma estilista é saber as técnicas de costura. E você sabe que quanto melhor o acabamento da sua peça, mais ela é valorizada, né? Então, a minha dica é: assista às aulas do portfólio e pratique. Pratique 1, 2, 3, 4, quantas vezes achar necessário. Mas pratique, porque na costura, quanto mais você pratica, melhor a sua costura fica, tá? E nesse primeiro vídeo, eu vou te mostrar o material que você vai precisar para iniciar na costura. Mas antes, se você ainda não estiver inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa um like e ativa o sininho. Vamos lá? Então, vou começar pela máquina de costura. Eu vou utilizar a máquina doméstica para fazer as técnicas. O que a máquina precisa ter? O ponto reto. Se ela tiver zigue-zague, caseado, melhor ainda, mas assim, o principal é ela ter o ponto reto, tá? Essa máquina aqui tem alguns pontos de bordado, não tem necessidade, a gente não vai nem usar esses pontos, tá? Outra coisa é o carretel de linha, agulha para máquina de costura. Agulha para máquina de costura, para as técnicas, pode ser a tamanho 11 a 14. Como é que identifica aqui o tamanho da agulha? Ela é identificada aqui assim, ó. Tá vendo? Essa aqui é a 7009. Essa aqui é a agulha mais fina que tem, ela é para tecidos bem finos, tá? Mas aqui nas técnicas pode ser a tamanho 11 a 14. Vamos para a parte das tesouras. A tesoura precisa de uma tesoura de tecido, uma tesoura de papel e uma tesoura de acabamento. A tesoura de tecido e a tesoura de papel precisam ser tesouras diferentes, não posso cortar o tecido e o papel com a mesma tesoura? Não. Por quê? Porque o papel, ele começa a
dá defeito na lâmina. Aos poucos a lâmina começa a perder o corte. Então, se usar a mesma tesoura para cortar tecido e para cortar papel, daqui a pouco, quando cortar o tecido, a tesoura de tecido ela vai picotar o tecido, tá? Então, uma tesoura diferente para tecido e uma para papel. Essa de papel não tem necessidade de ser uma tesoura grande, como essa aqui, tá? Pode ser uma tesoura tipo escolar, aquelas pequenas, né? É só para cortar o papel mesmo, tá? Outra coisa, essa tesoura de acabamento, ela é bem funcional. Ela serve para cortar os fios, mas uma das coisas que eu mais gosto dela é que alguns acabamentos a gente não consegue com a tesoura de tecido até lá no finalzinho fazer um corte bem certinho, né? Então essa de acabamento ela ajuda bastante, tá? Ó, ela tem uma ponta bem fininha, então às vezes assim é um corte mínimo que a gente precisa fazer e ela ajuda bastante nisso. Aí eu também tenho o abridor de caseado. Esse eu também acho bem importante porque ele não serve só para abrir caseado, ele serve também para abrir as costuras que deram erradas. Ele tem uma ponta fininha aqui, aqui ele tem uma lâmina, então fica bem fácil de abrir a costura, tá? Eu também vou precisar de uma agulha de costura. Essa agulha vai ajudar a fazer os alinhavos. Vou precisar de alfinetes, que vai ajudar a segurar o tecido, tá? Vou precisar dos marcadores de tecido. Os marcadores de tecido aqui eu tenho. Esse aqui é o marcador, ele tem pó de giz aqui dentro. Então, ele é bem fácil para marcar, mas pode ser o giz escolar também. Aí, eu tenho esse giz aqui, que é o giz de parafina. Eu uso esse giz pouco porque a parafina, ela deixa um pouco marcado no tecido. Às vezes, depois quer tirar o traçado e ele aqui, ele fica mais... Ele não é fácil de tirar do tecido, tá? Então, por isso, eu normalmente uso o giz, o pó de giz. Aí também tem a caneta fantasminha. Uso ela bem pouco, eu realmente uso mais o pó de giz. Tem o carbono de alfaiate. Esse carbono é bem interessante, eu uso ele bastante para fazer marcação de pence, para fazer marcação de bolso. Então, esse aqui é interessante ter também, tá? A carretilha. A carretilha é a mesma coisa, ela serve para marcar pence, para fazer traçados. Então, ela ajuda bastante no trabalho de marcação, tá? Vou precisar de lápis, borracha, papel, fita adesiva. Aí você vai me perguntar, tá, mas a gente não vai fazer as técnicas de costura, pra que a gente vai usar papel, lápis, borracha e fita adesiva? Nas técnicas de costura, desculpa, eu já vou aproveitar para ensinar alguns moldes, molde de bolso, molde do pertingal, que é aquela parte onde na calça onde vai ser feito a colocação do zíper. Então, a gente vai precisar desse material para isso, tá? Além disso, também as réguas que vão ajudar para justamente fazer essa modelagem. Aqui eu tenho um esquadro e uma régua comum. O esquadro, se tiver, ótimo. Se não tiver, no lugar do esquadro, pode ser uma caixa de sapato, pode ser
um quadro, desde que tenha o ângulo de 90 graus. Porque o que que daí a gente faz? A gente faz o traçado do ângulo e depois utiliza a régua comum para fazer as medidas, tá? Então, se não tiver o esquadro, sem problema nenhum. Eu também vou precisar de um ferro. O ferro, ele serve para deixar as costuras alinhadas. Ele é bem importante na costura de tecido plano, tá? Eu vou precisar também de uma fralda ou um pano fino. A fralda a gente vai utilizar sempre para proteger o tecido. Às vezes o ferro a gente tem que deixar ele bem quente, então a gente coloca esse paninho ou a fralda por cima do tecido para que não queime, para que não dê brilho, tá? O que mais aqui? Retalhos, né? Então a gente vai precisar de vários retalhos para fazer as técnicas. Aqui eu tenho 2 retalhos de tecido plano. Esse aqui é um retalho que eu tinha aqui, mas se você não tiver nada de retalho, se tiver um lençol velho que não usa, desde que seja tecido plano, né? Pode utilizar para fazer as técnicas, tá? Não precisa comprar tecido especialmente para fazer as técnicas. Outra coisa que dá super certo é o TNT. Então, se não tiver nada de tecido, não tiver nada sobrando, não tiver um lençol velho, o TNT é uma opção bem mais em conta, bem mais barata. E para fazer as técnicas dá super certo, tá? Não tem problema nenhum. E aí você também vai precisar de uma mesa ou de uma bancada para apoiar a máquina de costura, né? E por final também a fita métrica, tá? Eu separei 2 aqui, eu vou mostrar a diferença para vocês, porque quem não tem material ainda vai comprar. Eu já vou mostrar a diferença de uma fita para outra aqui. Bom, essa rosa aqui, nesse lado aqui, ela tem o início, e virando a fita no outro lado, ela também tem o início. Essa outra fita aqui, ela já tem nesse lado aqui o início dela, e quando você vira, é o final da fita, tá? Essa aqui, pra mim, é a fita mais prática que tem. Por quê? Quando eu vou fazer uma medida que passa de 1,50 m, que é o tamanho da fita, né? Então, eu tô com a fita aqui no 1,50 m e eu preciso tirar uma medida maior que 1,50 m. Eu consigo virar a fita desse jeito e ela tá no início, eu posso dar continuidade na medição. Outra vantagem é que costureira sempre anda com fita métrica no pescoço, né? Então, quando você vai precisa fazer alguma medida, essa fita aqui, ela tem tanto o início como no final. Então, você tá mexendo aqui, eu preciso tirar uma medida inicial, eu já tô com a posição certa. Eu preciso ver alguma coisa com a medida final, eu também já tô com a posição certa. Essa outra fita aqui já é ruim, justamente por isso, olha, eu coloquei ela dessa forma. Eu tô com o final aqui, minha medida final aqui e minha medida inicial aqui. Como eu falei, dos dois lados ela é igual. Então, eu manuseio a fita métrica desse lado aqui. Se eu precisar da medida inicial, eu não consigo tirar ela aqui. Eu vou ter que virar a fita métrica para fazer a medida inicial. Por isso que eu acho essa outra aqui muito mais prática, né? Mas se não achar dessa fita métrica aqui, também pode ser essa aqui. Só mostrei a diferença para vocês, porque para mim realmente eu prefiro essa aqui. Bom, então esse aqui é o material básico para começar com as técnicas de costura. E aí, conseguiu anotar os materiais?
Se não anotou também não tem problema, eu vou deixar a lista de materiais aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Outra coisa, é claro que além desses materiais que eu passei para vocês, existem outros ainda que facilitam e agilizam a costura. No decorrer das aulas eu vou mostrar alguns deles e com o tempo você é que vai decidir se eles vão ser necessários para você ou não. Bom, mas hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo inicial do portfólio. E se quiserem aprender a costurar comigo, se preparem com o material, porque já já vai sair o primeiro vídeo da primeira técnica, ok? E só mais uma vez para lembrar, se você ainda não estiver inscrito no canal, se inscreva, deixe um like e para receber as notificações dos próximos vídeos, além de estar inscrito, você também precisa ativar o sininho, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.